Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta a Chega de Ler. E calma, hoje a gente não vai falar sobre a série de Heartstopper, mas sim sobre os livros. Eu acho que eu nunca contei aqui, mas eu acho que eu comecei a ler Heartstopper lá em 2019, pelo Webtoon. E aí, eu acho que quando anunciaram a série, eu decidi reler os livros que tinham já até o momento. E depois eu só não encostei mais pra ler, acho que nenhuma continuação. Eu li um pouquinho mais no Webtoons, mas fora isso, eu só li até, sei lá, o terceiro volume. Então, tava assim, meu conhecimento de Heartstopper. Mas aí agora tá saindo a segunda temporada, já saiu no momento em que o vídeo tá saindo. Eu já devo ter assistido, inclusive, e isso me motivou a reler mais uma vez Heartstopper. Mas por que reler só Heartstopper se eu posso ler todos os livros desse universo? Tipo, eu tenho a grande maioria aqui. Alguns outros eu pretendo comprar quando chegarem no Brasil, mas uma grande maioria eu já tenho inclusive traduzida, físico, bonitinho. Então por que não fazer uma série de vídeos lendo esses livros? Exatamente isso que eu vou fazer. Nesse primeiro vídeo eu vou reler os livros de Heartstopper, e aí eu vou fazendo meio que um vlogzinho, eu vou lendo, e aí eu paro a leitura um pouco, faço um vídeo contando as minhas impressões, as coisas que eu lembrava, as coisas que não, tudo isso, e aí volto, todo esse formato. Essas 4 primeiras edições que tem a versão física, eu acho que a quinta não saiu físico, então assim, só até a quarta, e aí vamos ver no que vai dar. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, deem um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral, e se vocês puderem, quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Oi, então, antes só pra explicar direitinho uma coisa, é que eu queria ler os livros do universo da Alice Oseman em ordem cronológica, mas não existe essa ordem cronológica, se você for ver direito. Então, eu fui procurar um pouquinho sobre o que poderia ser a cronologia de toda essa série de livros, e eu achei meio que 2 cronologias no próprio site de Alice. Aí eu acabei usando uma delas, não lembro qual que era, e vou colocar aqui na tela. Mas o importante é que Heartstopper é o comecinho, então eu vou ler todos os de Heartstopper e depois partir para outros livros. E eu entendo que, tipo, na teoria, Heartstopper meio que abrange tudo, mas como é uma série só, eu acho que vale mais a pena ler tudo de uma vez. Enfim, agora vamos lá pro livro. Eu já li a primeira edição, eu reli agora em, tipo, 40 minutos, porque ela é realmente muito fácil, muito rápida, muito fluida de ler. Isso é uma coisa que eu já lembrava, óbvio, é HQ, então já é muito mais fácil, mas a forma como a história é construída deixa muito levinho, sabe? Você tá como se estivesse num dia de sol, um passeio na praia, e você tá lendo esse livro porque ele é gostosinho nesse nível. E também eu acho que, em questão, tipo, de HQ mesmo, é muito interessante como às vezes os quadros representam meio que a vibe da cena. Então, se é uma coisa mais tensa, uma coisa muito mais agitada, tem vários quadros quase que se sobrepusendo, um sobreposto ao outro, tem vários juntos. Tem obviamente aquela cena memorável do Charlie imaginando o Nick se declarando pra ele, e aí fica claro que é um sonho. Toda aquela coisa, fica muito bonitinha na série também, que tem mais cores, mas aqui também consegue passar toda a magia da cena. Os momentos que são pra ser mais calminhos, mais bonitinhos, só contemplativos até, passam essa vibe exatamente porque os quadrinhos são mais espaçados e tal. Os momentos em que o Charlie tá meio que tendo uma crise, tá triste, você vê os quadros meio que quebrando. Isso também passa muito os sentimentos que estão passando. Então eu gosto muito disso nessas HQs. E também, assim, acho uma gracinha, porque nessa primeira eles estão se apaixonando, né? E, sei lá, tipo, é muito claro, não sei, a realidade que tem nesse livro, porque é essa sensação. A Alice conseguiu passar, sei lá, muito fielmente a sensação de você estar começando a gostar de alguém, tanto do lado do Charlie quanto do lado do Nick. Então ela consegue, tipo, abordar a questão de se apaixonar com 2 pontos de vista diferentes e os dois fazendo muito sentido. Eu também não lembrava de algumas coisas, tipo, por exemplo, que o Charlie era pra ser popular. Eu não sei, de alguma forma eu lembrava, imaginava na minha cabeça que ele era só um adolescente normal, sabe? Algumas pessoas conhecem ele, acabam sabendo mais da existência dele, porque da história do bullying que aconteceu, acabou rolando, mas ele era só um garoto normal, mas aparentemente ele era popular aqui, então eu achei meio, meu Deus. E assim, eu não tenho muito o que falar, eu acho ela muito boa, eu sempre dou acho que 4 estrelas e meia pra ela. E, tipo, ela tá solidificada na minha cabeça, eu lembrava de tudo, menos a parte do Charlie ser popular, realmente. E eu lembro muito da série, quando eu tô lendo ela agora. Mas aí, por causa da série, eu acabo meio que me incomodando com uma coisa aqui na HQ, que é basicamente o fato que essa história inteira, todas as páginas aqui, que são quase 300, foca somente, exclusivamente no Nick e no Charlie. Que aqueles são os principais, mas a gente não tem mais ninguém fora deles. Tanto que, inclusive, o Tao ele aparece no comecinho,
e depois ele aparecia um tanto mais na frente e demorou tanto pra ele voltar no nível que ele precisa ser reapresentado, sabe? Então eu acho que isso fica meio, né? Fica claro que ele não aparecia muito, ele era pra ser o melhor amigo do Charlie. Inclusive nem tem o Alec nessa edição, né? Mas enfim. E eu sei que a adaptação para a série é muito diferente, você precisa de mais personagens. Então você tinha que colocar a Elle já desde o começo, a Tara e a Darcy já aparecendo no começo, o Tal aparecendo muito mais, todas essas coisas. Mas eu acho que ver isso na série me fez perceber o quanto eles são personagens muito bons que fazem muita falta aqui no começo, sabe? Porque o Tal mal aparece, a Elle não existe ainda, a Tara apareceu bem pouquinho, sabe? Então eu senti muita falta deles, por isso que eu não dou 5 estrelas, agora eu acho que pegou nisso pra mim, mas eu ainda acho essa edição muito boa, muito maravilhosa. E uma coisa que eu não sabia, eu acho que é porque eu nunca tinha lido a versão física, eu só tinha lido no Webtoon, é que no finalzinho tem obviamente nota da autora, que Alice mostra o quadrinho do Nick e do Charlie que ela desenhou em 2013, quando ela tava fazendo um ano solitário ainda. Olha, aqui, por exemplo, mas não é isso que eu ia mostrar. O que me chamou a atenção, que eu não lembro de ter, eu tenho quase certeza que não tem. Primeiro que eu fiquei chocada porque eu não lembrava que a primeira edição termina com o Charlie sozinho depois dele e do Nick se beijarem, muito triste. Eu não lembrava que terminava aí, tá? Então assim, um ponto. Mas eu não sabia que na HQ, na versão física pelo menos, tem essa parte aqui que mostra basicamente como foi, tipo, no momento de noite. E depois ainda tem, ok, as características dos personagens, tipo, a ficha técnica deles, eu acho que todo mundo conhece essas. Mas na página seguinte, tem meio que um diáriozinho do Nick e do Charlie no dia que o Charlie foi na casa do Nick. Então, é muito fofinho, eu não sabia que tinha isso, mas são surpresas. Eu espero que tenha isso nos próximos livros também, que eu vou ficar, sei lá, é uma adição pra uma coisa que eu não sabia que podia ter mais edição, ainda mais depois da série, e eu só gostei muito. Agora vamos pro próximo, vai ser bom também, hein? Vai ter os personagens secundários também que eu amo, eu espero. Não lembro direito. Bom, então, eu li a segunda edição no mesmo dia que eu li a primeira, na verdade, e é muito boa, tanto quanto a primeira, eu acho. Acho que, na verdade, eu gosto até mais dessa aqui do que da primeira. Se eu não me engano, tudo que tinha nela eu meio que lembrava. Não tem alguma coisa que, sei lá, me salte aos olhos que eu tinha esquecido em relação, sei lá, ao que eu sabia do cânone, diferente do que aconteceu na primeira. Eu também gosto muito de como se desenvolve o drama do Nick e do Charlie, e também como acaba nascendo o namoro entre eles, apesar de que às vezes é muito dramático, é muito adolescente, tudo isso mais. E eu deixo passar, obviamente, porque eles são adolescentes, eles têm 15, 16 anos, então faz todo sentido do mundo aqui. A jornada de descobrimento do Nick também é muito bonitinha, uma gracinha. Eu quase chorei. Ai, do nada eu quase chorei lendo a parte que eles se armaram pra mãe, eu não sei porquê, mas eu quase chorei. E eu acho que eu gosto mais desse porque finalmente a gente acaba conhecendo um pouquinho mais dos personagens secundários, que eu gosto muito. Tipo, eu amo o Tal, eu amo a ela. Ela finalmente aparece nesse livro, inclusive. Eu também amo a Tara, a Darcy, a Tori, inclusive. Ai. E é uma coisa que eu percebi, lendo agora, depois de ter visto a adaptação, é o quanto eu, pelo menos, acho que na adaptação eles fizeram uma coisa melhor. Eu sei que é porque eles precisavam ter personagens, então eles tinham espaço pra desenvolver, o que no manga aqui é muito mais difícil. Mas ainda assim eu prefiro o que eles fizeram lá, porque a gente vê, tipo, a Elle desde o começo, o Tal aparecendo muito mais. Ok que a gente não tem o Alec, mas a gente tem o Isaac. E também eu acho muito legal porque aqui quando a gente conhece a Elle de Tal, tipo, juntos, já começa com a ideia de que eles estão gostando um do outro. E na série a gente vê eles indo de amizade pro namoro, sabe? Então eu gosto muito disso também. E também tem Tara Darcy, eu amo elas de paixão. E falando nisso, no final desse livro também tem coisinha. No começo tem, tipo, uns inserts de diário também, igual teve no final do outro. E a primeira cena dessa versão aqui, dessa edição, é aquela cena extra que tinha naquele. E eu fiquei achando que a última cena desse daqui seria também a primeira cena do próximo, mas eu acho que não é. Porque, olha, a gente tem aqui as roupas do Nick e do Charlie, muito fofinhas. Eu acho que eu sou igualzinho o Nick na hora de me vestir. Aí depois a gente tem outro insert do diário deles. Tem meio que as fichas dos personagens. Inclusive é muito legal os que eles adicionam, como mudou a idade do Charlie, mudou a descrição dele e do Nick, mudam a descrição do Harry, não que tivesse antes, né, mas mudam. E aí tem essa partezinha, que é o que era a prévia da primeira edição.
Só que aqui tá escrito, é um mini conto Heartstopper, e mostra a primeira vez que a Tara e a Darcy se beijaram, que é uma coisa que inclusive é referenciada na série. Se eu disser que eu lembro que tem isso nas edições do Webtoons, eu vou estar sendo exagerada, porque eu realmente não lembro de ter ido isso em nenhum lugar, eu só sabia por causa da série. Então eu acho muito legal, porque tipo, o tanto de conteúdo extra que tem nessas edições físicas, como fã, é muito legal ver isso tudo. Aí uma coisa que eu esqueci de mencionar é que a primeira menção do Charlie falando que não quer comer alguma coisa, ele come depois, me pegou pesado. Porque eu já sei o que vai acontecer, né? Então, tipo, eu só fiquei... pesou, sabe? Mas enfim. Pesou e vai pesar mais, porque agora vamos pra terceira edição. Daqui a pouco eu volto falando o que eu achei. E vamos lá. Antes eu só queria falar uma coisa que eu esqueci, que eu queria falar sobre a segunda edição, que é, tem algumas coisas que eles falam que são coisas que eu ia reclamar sobre, mas logo em seguida eles se corrigem, então é muito bom ver que as coisas que estão sendo pensadas no geral, pelo menos eu imagino, são pensadas por Alice também na hora de escrever. Enfim, agora com isso passado a gente pode falar da edição 3. Uau! Eu ainda lembro muito dessa edição, eu não tenho ela tão solidificada na minha cabeça por causa da série, como foi a primeira e a segunda, mas eu ainda lembro de basicamente tudo. E tudo continua sendo ainda muito bom, tipo 5 estrelas ainda pra mim. Eu acho que nessa edição fica muito claro a facilidade que a Alice tem pra saber dosar os momentos que são mais tristes, mais pesados, com coisas divertidinhas. Então a gente tem coisas bem intensas acontecendo aqui, tipo a pressão, entre aspas, para se assumir, e toda a relação do Nick com o irmão, né, que ele é um nojento. Também até sei lá, pelo menos uma coisa que eu vejo, que o pai do Nick é meio ausente, né? Então a gente tem essa parte, a gente tem a introdução ao transtorno alimentar do Charlie, que são coisas muito tensas, muito tristes de se verem sendo abordadas, mas também a gente tem algumas cenas de brincadeirinha, sabe? A gente tem uma parte mais romântica, que tem todos os casais, a gente vê tal, ela nascendo aqui, e também vi umas piadas no geral, então eu acho muito legal o jeito que a Alice consegue fazer essa transição de gêneros nesse livro. E assim, eu não consigo descrever o quanto que eu gosto dessa viagem de Paris. Eu sempre acho muito estranho, mas eu tenho que lembrar que eles moram na Inglaterra, então tipo, Paris é ali do lado, não é tipo só eu em São Paulo fosse pra Paris numa viagem da escola, né? É mais normal, mas assim é muito estranho pra mim, mas eu gosto muito dessa viagem, tudo que acontece, os temas são abordados, tudo isso. E também a gente tem o nascimento do casal do Tal e da El. Eu não sei porquê, mas eu acho que esse é um casal que eu mais gosto. De certa forma, eu acho que eu me identifico muito com o Tal. Eu não sei. Sempre que eu leio ele, eu fico muito feliz. Eu, sei lá, eu gosto muito do personagem. E tudo que tinha relação dele com a El, eu achava muito bonitinho. Tipo, eu quase chorei 2 vezes lendo, só porque eu tava, ai, que bonitinhos eles. Sabe, não faz sentido nenhum. E óbvio, eu também acho o Charlie e o Nick muito bonitinhos, a Tara e a Darcy, mas por algum motivo o Tal e a El me pegam muito com isso. E eu não faço ideia do porquê. E também a gente começa a ver mais um pouquinho assim do Aled. É muito fofo, tem algumas referências à Rádio Silêncio, inclusive na parte que tem as fichas dos personagens, fala que o Aled quer criar um podcast, que vai virar Rádio Silêncio. Eu não li Rádio Silêncio, mas eu sei, tipo, a sinopse, então eu sei que tem algumas coisas. E é muito fofinho. E olha, como eu já mostrei nos outros, eu tenho que mostrar de novo. Aqui no começo a gente tem um diário do Nick, né? Olha só que lindo. Dessa vez tem muito conteúdo extra, tipo, é muita coisa, mas também é muito legal como a Alice quis fazer um presente pros fãs. Então assim, tem muita coisa. Aí olha, aqui tem o diário do Nick e do Charlie falando sobre a viagem pra Paris, se não me engano. Eles falando de ir pra Paris como se fosse uma viagem de fim de semana. E é, pra eles. Ó, aqui tem as fichas dos personagens, inclusive tem a do Aled que eu falei. Tem mais ficha aqui e aí começa a parte das redes sociais, no Instagram deles, os posts que eles fizeram em Paris. Eu, pessoalmente, senti muito uma vibe de final de filme, quando tá passando os créditos, e começa a mostrar fotinhos, sabe? Não sei, me passou uma vibe muito dessa, né? Mas porque a gente consegue ver as legendas e as respostas nos comentários, então me passou muito essa vibe. E aí, mano, eu fiquei surpreso com isso aqui, quando eu realmente não sabia que existia, não imaginava a possibilidade disso existir. Mas a gente tem aqui como tipo um desenho completo do quarto do Nick, à frente e trás, tipo as 2 visões, alguns detalhes do que tem no quarto, e tem exatamente a mesma coisa do quarto do Charlie. E tipo, nesses detalhes tem um pouquinho de história deles também. Então é tipo, mano, é um conteúdo extra muito legal de ver. E muito importante aqui, a gente tem o continho de Heartstopper, o mini conto, que é do primeiro dia da El na escola pra meninas, que é a Hicks, não é? Então é muito bonitinho, tem o Tal apoiando ela, tudo é muito fofo. É isso sobre essa edição. Ela tem uma grande parte de viagem pra Paris, então é maravilhosa. Eu acho que essa foi a minha favorita, talvez.
E é isso, agora vamos pra quarta. Então, voltei aqui num lugar bem diferente e numa qualidade bem melhor, eu imagino, que é normal dos vídeos, porque eu tô tendo a chance de gravar essa parte do vídeo numa câmera profissional, que eu peguei pra gravar um projeto, não devolvi até agora, eu pensei, vou pegar pra usar. E eu também tô usando o microfone, que veio junto pra poder gravar o áudio. Não sei se vai estar melhor, não sei se vai estar pior, mas tô usando. E eu tô usando essa qualidade a mais pra falar da quarta unidade de Heartstopper. Quando a gente chega aqui, tá a parte em que eu não li. Agora realmente é a parte que eu não li inteira. Eu parei... Eu acho que a primeira parte que eu não lembrava de nada, que eu tinha certeza que eu não li, foi quando começou a recapitulação do Nick, quando ele tá escrevendo no diário contando o que aconteceu nos últimos 4 meses, sabe? Eu acho que um pouco antes eu ainda tinha lido mais ou menos, mas não lembrava direito. Então agora realmente é conteúdo novo pra mim, apesar de eu ter marcado que eu tinha lido, não sei porquê. Enfim, como sempre, a HQ é maravilhosa, ela é muito longa, mas tudo bem, acontece. Mas ela é muito boa, ela é mais pesada também, porque ela... Eu acho que ela tem menos respiro de felicidade, mas ela é... Então ela aborda muitos assuntos mais pesados, mais tensos. E fala bastante sobre o transtorno alimentar do Charlie, como ele vai lidar com isso. E mostra, tipo... como ele vai falar pra família, como ele vai lidar com isso, o tempo que demora pra isso acontecer. E é bem tenso também. Eu gosto muito da conversa que a mãe do Nick tem com ele, falando que não adianta ele só amar o Charlie, ele tem que realmente... O Charlie precisa realmente de ajuda, não adianta só ter o amor, porque o amor em si não consegue curar nenhuma doença. E eu gosto muito desse papo porque é um negócio muito realista e quebra muito com a idealização do amor que poderia ter, principalmente se a gente considera que Heartstopper é um negócio muito teen. E inclusive isso de ser muito teen é uma coisa que encaixa de novo no que eu falei sobre a segunda unidade, eu acho, segunda edição, que era falando que quando eu penso uma coisa para reclamar, eles vão lá e abordam esse assunto e desconstroem o que aconteceu. Que é que o Nick e o Charlie estavam muito grudados ao ponto de que eles não falavam mais com os amigos, de certa forma. Tipo, até saíam com os amigos, mas era sempre sobre eles. A família tava sempre de lado. E eu pensei em comentar sobre isso porque, realmente, você viver pro seu namorado não é uma coisa tão saudável assim. Mas eles abordam isso depois, falam que você precisa de outras pessoas e isso não necessariamente vai diminuir o seu relacionamento. Nesse caso, no caso deles em específico, até fortaleceu. E eu imagino que em outros relacionamentos também fortaleça, porque você não pode viver para outra pessoa. Eu gosto muito das abordagens de Alice Oseman. Eu acho que ela escreve muito bem. Não sei, falando mais no geral, Heartstopper é um exemplo muito bom de todas essas abordagens muito boas que ela consegue fazer. E até por isso eu vou continuar lendo os outros livros. Aí realmente eu não li mais nenhum pra frente. Eu só conhecia Heartstopper, conheço pouquíssimas coisas do resto. Mas aí então eu vou continuar a trazer aqui pra vocês. Infelizmente uma qualidade menor. Mas eu vou continuar porque eu gosto muito das abordagens. Eu quero ver como ela vai fazer isso. Não no formato de HQ, porque as outras não são HQs, são histórias escritas romanceadas. Então eu quero ver também como é que ela se lida nesse cenário, em um outro formato. Porque até agora eu só conhecia a versão desenhada, então eu vou conhecer a versão completamente escrita. E eu acho uma coisa muito boa. E é isso, quando eu tô lançando esse vídeo, você já viu a segunda temporada de Heartstopper. Semana que vem eu vou trazer o vídeo falando o que eu achei sobre ela. E por enquanto, vocês podem ver aqui o canal vários vídeos que eu fiz sobre vários livros. Tem um vídeo que eu fiz sobre a primeira temporada de Heartstopper. Eu acho que eu concordo muito com tudo que eu falei nele até hoje. E aí, semana que vem já saiu da segunda temporada, vocês podem acompanhar. E aí, é isso. Por hoje é só. Tchau!